O que pensar de igrejas com luzes apagadas e paredes pretas? Hoje, muitas igrejas já não parecem igrejas como antes. Em diversos lugares, as luzes se apagam, os refletores se voltam para o palco e, mesmo durante o dia, cortinas escuras bloqueiam a luz natural. Em alguns casos, fumaça artificial, jogos de iluminação e múltiplos ângulos de câmera transformam o ambiente em algo semelhante a um espetáculo. Isso levanta uma pergunta simples: como chegamos até aqui? E em que momento isso passou a ser considerado normal? Alguns apontam que esse modelo foi popularizado por grandes igrejas internacionais e, com o tempo, acabou sendo adotado em outros países, inclusive no Brasil. Os argumentos são variados. Dizem que ajuda na concentração, cria um ambiente moderno, melhora as transmissões online ou transmite tranquilidade. À primeira vista, essas explicações podem até parecer razoáveis. Mas talvez a questão seja outra, quando o ato de congregar passou a girar em torno da experiência individual e da tentativa de eliminar qualquer distração. Se a intenção é buscar intimidade pessoal com Deus, o próprio ensinamento bíblico orienta algo diferente: entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. A reunião coletiva, por outro lado, sempre teve um propósito comunitário. Estar em unidade inclui ver, ouvir e compartilhar a presença das outras pessoas, não evitá-las. Desde o início, a fé cristã foi vivida em comunidade, leitura das Escrituras, oração conjunta, conversas e refeições compartilhadas. O próprio Messias viveu dessa forma, próximo das pessoas, em encontros visíveis e acessíveis. Em muitos eventos modernos, luzes baixas são usadas para diminuir a autoconsciência e intensificar emoções. Isso é comum em shows e festivais, onde o ambiente é cuidadosamente planejado para conduzir sentimentos. Mas surge uma reflexão ao louvar, orar ou ouvir uma mensagem. Não deveria haver consciência plena do que está acontecendo? Quando toda a atmosfera é projetada para uma experiência pessoal intensa, existe o risco de a comunidade ao redor desaparecer da percepção. A adoração deixa de ser coletiva e passa a ser apenas individual. No relato bíblico do Pentecostes, o que acontecia dentro da reunião podia ser visto e ouvido por quem estava do lado de fora. Pessoas se aproximaram, ficaram admiradas e compreenderam o que estava acontecendo. A fé não estava escondida. Ela era visível. Vale imaginar se aquele encontro tivesse acontecido em um ambiente fechado e escuro, isolado dos olhos externos. Aquelas pessoas teriam testemunhado o que ocorreu? As milhares de conversões daquele dia teriam acontecido da mesma forma. A Bíblia frequentemente associa Deus à luz. A luz revela, ilumina e alcança todos ao redor. Uma lâmpada não é acesa para ser escondida, mas para iluminar a casa inteira. Então surge outra pergunta: se ainda vivemos em lugares onde a fé pode ser expressa livremente, por que escolher ambientes que se afastam da luz? Estudos sobre cores mostram que o ambiente visual influencia emoções e percepções. As cores comunicam sensações e podem conduzir estados emocionais e específicos. O preto, por exemplo, representa a ausência de luz, e a ausência de luz também altera a maneira como sentimos e reagimos. Nas Escrituras, a luz aparece como símbolo de vida, direção e verdade. A escuridão, por outro lado, raramente é apresentada de forma positiva. Desde o princípio, a criação começa com uma declaração simples: haja luz. Talvez a questão principal não seja estética, tecnologia ou modernidade, mas propósito. A igreja nasceu para anunciar o Evangelho, fortalecer vínculos comunitários, promover apoio mútuo, oração coletiva e adoração compartilhada. Não como uma experiência isolada, mas como um corpo unido. Porque a intimidade pessoal pode acontecer no silêncio do quarto fechado. Mas a congregação sempre foi algo maior do que uma experiência individual. Ela existe para ser vivida juntos. Quando a aparência começa a moldar a experiência da fé, vale refletir: estamos formando discípulos ou criando ambientes agradáveis? Se o ambiente precisa parecer um espetáculo para atrair pessoas, talvez o problema não esteja na iluminação, mas no propósito.